Direto de um estádio dos Estados Unidos, onde o cara chutou um pênalti muito bem. Você está ouvindo Eu Quero Ver o Filme, o podcast que não erra pênaltis. Eu sou o seu apresentador, Rafael Coelho. Esse é o episódio número 36 do podcast Eu Quero Ver o Filme. A minha idade. O Leonardo se entregando, se datando agora. Eu tenho 18. A idade do Alexandre também. A idade do Leonardo. A idade do Alexandre também. Há controvérsia. E queimando a largada estão comigo meus amigos Alexandre Rossi, de cabelo curto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ouvintes do Eu Quero Ver o Filme, a comunidade que, ao contrário de mim, tem o rabo de cavalo mais divino do mundo. E Leonardo Wittmann. Olá, pessoal. Eu Só também, isso, olá. da mesma forma que o Alexandre, também tenho cabelo curto. Muito curto. Extremamente Na verdade, curto. não tenho cabelo. Bom, eu vou começar então. Geralmente a gente abre o podcast falando de coisas que a gente viu recentemente. E eu vi uma coisa extremamente recentemente, vi hoje. Inclusive, enquanto eu esperava os meus amigos chegarem, eu entrei no YouTube e descobri: oh meu Deus! Saiu o trailer novo do filme do Mario. E daí eu assisti o filme do Super Mario Brothers. E parece legal. Eu ainda não gosto da voz do Chris Pratt. Mas vamos que vamos. O resto das vozes é incrível. A qualidade da animação parece muito legal. As referências ao jogo é tri. E outra coisa que eu vi logo antes de entrar aqui é uma notícia genial. Que não sei se vocês sabem, eles estão fazendo um longa-metragem dos Cavaleiros do Zodíaco. E confirmaram no elenco nomes como Funky Jansen, dos X-Men. Nossa. O Mark Dacascos. Que legal. De Mark Dacascos. Mas é animação? E. Não, é live action. Sério? Dos Cavaleiros do Zodíaco? Sério? Sim, seríssimo. E o último nome. Tá, esse vocês não vão acreditar. Nicolas o amigo Cage. do podcast, Xambin. Nossa. Não, Mark da Cascos, que legal. Já isso. pode dar o Oscar de melhor filme da história pro Cavaleiro do Zodíaco quando sair. Com esse elenco não tem erro. Tem Não outras tem. pessoas também envolvidas, mas daí são menos conhecidas. E pra finalizar, eu assisti um filme também inteiro. Tá no Netflix, se chama Violence Action. É um filme japonês, uma adaptação do mangá chamado Violence Action, surpreendentemente. É sobre uma guria que é estudante de direito. De dia ela vai na aula e tem aventuras... Aventuras não, mas tem situações com seus coleguinhas e coisas engraçadas. E daí de noite é uma assassina de aluguel. Nossa. E é divertido, ela luta contra Yakuza e tal. É um filme meio suco de besterol japonês, assim. Tem um monte de comédia mega pastelão. Cenas de ação super exageradas e cartunescas. Mas ao mesmo tempo tem algumas cenas dramáticas que tu fica, oh meu Deus, isso realmente funciona. Então assim, é um filme... Eu diria que se tu tem um sábado ou domingo de tarde vago e quer ver uma bobagem sem pensar muito, até vale a pena, assim. A minha principal crítica é que é um filme que acho que eles partem do princípio que tu leu o mangá. Então eles gastam zero tempo apresentando o personagem, desenvolvendo o personagem e tudo. As coisas só acontecem e o filme acaba e tu fica, tá, quem é essa gente? Aí que é bom, aí que é bom. É, bem assim mesmo. Sinal de um bom filme. Sim. Não introduz, não desenvolve e não conclui. Novos tempos. Mas eu me diverti, apesar de tudo isso. E é isso, foi isso que eu vi. Algum de vocês viu alguma coisa remotamente interessante essa semana? Não, que vocês falam coisas chatas, geralmente, então... Muito chatas. Não, só que eu confessar que eu me distraí, eu não sei de qual filme tu tá falando. Qual filme tu tá falando? Violence Action. Tá no tá, Netflix. da guria. Se chama Violence Action, baseado no mangá Violence Action. Tá. Eu assisti porque eu achei que ia ter vibes meio Kate. Não tem vibes nem um pouco Kate. Não tem nada a ver. Em absoluto. Exceto que é o mundo de assassino. Um filme que tem muito vibe Kate é o Uma Noite, Tu já Uma falou Noite isso. em Bangkok com o Mark da Cassou. Só tô reiterando. Pô. Só tô reiterando. Desculpa. Não, fala. Não, é só isso. E tu não viu mais nada, Leonardo? Eu vi, então, eu vi Marte 1, do Gabriel Martins, que é um filme brasileiro que foi escolhido para representar o Brasil na categoria de filme estrangeiro. Assisti faz alguns dias no cinema. Bem bacana o filme, bem bacana. Eu, pessoalmente, assistindo ele,
Ele me lembrou um pouco, em alguns momentos, Som ao Redor, assim. Que acho que também é uma história. O Martin também é uma história, assim, de um núcleo familiar e os subtramas no mesmo núcleo familiar e tal. É bem, bem bacana. Com alguns elementos meio de estranhamento, assim. Não digo elementos fantasiosos, mas elementos mais de estranhamento mesmo. E gostei do filme. E além disso, eu assisti, ou estou assistindo, continuo assistindo do White Lotus, a segunda temporada. Já está no 5º episódio, na HBO Max. Eu não vi o 5º ainda. E assiste. Eu cheguei à conclusão de que já gosto mais da segunda temporada do que da primeira. Pois é, eu tava nessa linha de pensamento. Eu não cheguei a falar isso no último episódio, porque eu achei que seria muito ousado da minha parte. Ainda, Eu gosto porque mais tá da segunda que da primeira. Porque eu acho que. Eu fiquei pensando, por que eu gosto mais da segunda? E eu acho que é porque a primeira. Tipo, as duas temporadas é basicamente gente branca, rica, mesquinha, meio nojenta, passando vergonha, né? Como disse o Wagner aqui no episódio passado, em algum episódio passado. Mas pra mim, a segunda temporada eu gosto mais porque são personagens mesquinhos e nojentos, mas eu, pessoalmente, acho eles menos mesquinhos e nojentos do que alguns personagens da primeira temporada. Sim. E tem alguns personagens da primeira temporada que eu achava muito, muito antipáticos. E eu sei que a proposta da série, evidentemente, mas eram personagens que eu achava alguns quase nojentos, assim. Tipo, o cara. Eu não sei o nome do ator, mas o cara que na série é casado com a Alexandra Daddario. E ele é um cara meio metido a machão e todo mauricinho, filhinho de mamãe, que é tudo do jeito dele. Tipo, daí já, por exemplo, ele já é um personagem que eu acho já é um personagem que pra mim é um pouco mais incômodo, assim, também. Embora, de novo, eu saiba que seja a proposta da série. Mas não sei, no geral, achei que a segunda temporada tem mais personagens. Personagens menos. Não tão nojentos quanto da primeira temporada. Eu acho que isso me fez gostar mais da segunda temporada, assim. E acho que a segunda temporada tem menos uma. A primeira tem muito uma vibe meio de. Uma coisa meio. Não sei explicar direito, é uma sensação meio de algo bizarro no ar, assim. Algo estranho. E a segunda não tem tanto isso, assim. A segunda, de certa forma, parece uma série mais realista do que a primeira. Não sei se estou conseguindo fazer explicar direito, mas é mais uma sensação que eu tenho, assim. Então é isso. Legal. Sim, e eu gosto bastante da ambientação da segunda temporada também. Eu acho que dá uma. Também acrescenta pra série. Sim. Mas também é detalhe, né? É só o lugar. Você passa na Sicília, né? Na Itália, então tem paisagens bonitas, então isso favorece a direção também. Mas aí também não é nada muito nada muito narrativo. Se eu posso continuar, então. Eu assisti, cara. Eu comecei a assistir uma série que eu tava esperando há muito tempo, eu e a Bi. Wandinha. Não, pois é, mas Wandinha eu quero ver também. Mas foi uma série dos mesmos criadores de Dark. A gente tava esperando muito porque a gente gostou muito de Dark. Assim. A gente é muito fã de Dark. E a série chama 1899 e ela se passa num navio. E, tipo, tem pessoas de vários lugares do mundo nesse navio, né, falando vários idiomas diferentes. E o conflito é que eles encontram um outro navio que tá meio que abandonado ali, encalhado no meio do mar ali. O navio deles está indo rumo a Nova York. E no momento que eles encontram esse navio, eles acham uma pessoa ali. Não sei se eu posso dar muito spoiler, né? Mas eles acham algumas coisas ali. A série é nova, eu não daria spoilers ainda. Só... Mas é que eu acho que isso é bem no começo, então acho que é tipo até pra desenvolver o plot. Se faz parte da premissa, daí eu não considero spoiler. Mas... Só que a partir dessa descoberta, coisas estranhas começam a acontecer, e aí realmente aí são muitos spoilers. Cara, assim, eu tô um pouco decepcionado com essa série por vários fatores, assim. Fatores extra-campo, por assim dizer. Principalmente por fatores extra-campo, mas também porque me parece que ela não acrescenta tanto em questão, sei lá, não me passou a mesma empolgação de Dark, me parece que não traz tanta novidade, assim. Não sei.
E não gosto muito da forma que os diálogos são construídos ali. Não me parecem muito orgânicos. Talvez até seja essa a proposta da série, porque eu sei que ela tem alguns plot twists. Que eu ainda não cheguei neles, mas já acabei pegando spoilers sem querer. Então, talvez até os diálogos sejam propositalmente não tão orgânicos. Mas assim, o que mais me deixou assim com o pé atrás com essa série, me deixou realmente um pouco desanimado, foi a questão da acusação de plágio, né, que foi feita por uma quadrinista brasileira chamada Mari Cagnin, eu acho, não sei como é que se pronuncia o sobrenome, né, mas eu acho que é Mari Cagnin, que ela tem um quadrinho que ela lançou e aí ela começou a notar várias similaridades, assim, várias coisas muito parecidas, principalmente esteticamente, sabe? De, sei lá, enquadramentos, escolhas de símbolos, algumas ambientações e tal. Mas assim, eu não vou entrar no mérito, porque eu nem tenho conhecimento para isso, eu não assisti nem a série completa, tô no começo da série ainda e não li quadrinho também. E mesmo que eu tivesse consumido as duas obras, eu não tenho conhecimento suficiente para ter uma posição sobre isso, mas, cara, acho que é uma coisa que tem que ser averiguada, né? É uma coisa... É que é muito difícil de provar, né? Eu li a respeito disso no fim de semana na mídia social do Passarinho. Tinha um fio lá da própria autora do quadrinho. Uhum. E nos replies ali tinha um cara que se diz advogado, mas não é esses trolls de internet que, eu sou tal coisa e tô aqui pra desmoralizar tudo. Ele só fala, não, assim, ó, esses casos são extremamente difíceis de ganhar, ou de provar, ou de levar realmente a julgamento, porque os estúdios americanos estão, muito acostumados a lidar com isso, eles têm todo um departamento legal focado nisso o tempo inteiro, e 2, porque eles também já estão calejados, assim, na arte de ok, eu vou pegar essa ideia, vou pegar aquela outra ideia, misturar com 10 ideias e pulverizar numa obra, de maneira assim que se tu conhece o negócio, tu vai assistir e dizer, tá, isso eu sei de onde vocês tiraram. Mas não constitui quebra de direitos autorais, né? Então tem toda essa complicação por trás. Não tô dizendo que é o caso. Literalmente, eu só li a respeito. Sim. Mas realmente, é um negócio muito difícil de provar. É uma pena, assim. E eu gostaria de ver artistas brasileiros tendo suas obras adaptadas e levadas oficialmente, as pessoas sendo remuneradas e tendo seu trabalho visto por mais público, né? Certamente. Mesmo não tendo condições de tecer uma opinião mais embasada sobre isso, cara, inevitavelmente acabou tirando muito do meu ânimo de continuar vendo a série, sabe? Mas, e pior que eu tava bem, como eu falei, eu tava bem empolgado esperando essa série, sabe? E, foi realmente foi uma coisa bem chata, né? Bem total. Chata. Cara, eu já tive isso com música, algumas que recebem acusação de plágio, assim. Às vezes, até mesmo a música provando que não é e ganhando e tal, tu fica com aquela coisa meio que te tira um pouco a diversão do negócio. Sim. Então eu entendo, é difícil lidar com isso mesmo. Pra nós, né, que estamos só assistindo, imagina pra quem tá realmente envolvido. Não, total. Além disso, só continuei assistindo White Lotus, também, que nem o Leonardo, só que eu ainda não assisti o último episódio que saiu no momento que a gente tá gravando esse podcast. Então eu tô um pouco... tô correndo atrás da série aí, quero continuar a ver, porque eu concordo com o Leonardo, assim. Eu tô até mais empolgado pra essa temporada do que pra primeira. Eu demorei... White Lotus foi uma série que a primeira temporada eu comecei a ver e parei, porque alguma coisa, sei lá, não entendi muito bem, porque ela não é uma série com um conflito muito bem definido, sabe? Ela mostra situações, né, e comportamentos, né? E até tu entender a proposta da série demora um pouquinho. Então eu demorei mais pra engatar na primeira temporada, só que a segunda eu já comecei ela sabendo qual era a pegada da série, né? Então ficou mais fácil, além de tudo. E é isso. Essa semana foi isso que eu vi. Eu queria amarrar, acho que a gente ainda não... Tá, eu vou dar um pequeno spoiler de tempo que a gente tá gravando esse podcast, porque eu acho que a gente não gravou nenhum episódio ainda pós-final da série Andor do Star Wars.
Eu só queria amarrar dizendo, cara, é TV de verdade. Tem atores ali que tem que ganhar Emmys, ou pelo menos ser indicados, do mínimo. É uma série com uma história fantástica. Um setting fantástico. Como é setting em português? Enfim, não é uma série que não abusa de CG em cenários. Eles filmaram em locações de verdade. Tem um clima genial. Diego Luna dá show, como sempre. O Gollum dá show. O elenco todo dá show. Cara, eu me emocionei com o final. O último episódio faz uma coisa meio clichê de vamos reunir todo o elenco que tava separado em diversas locações pra um lugar só. Mas, cara, funcionou demais. Eu estava muito emocionado no último episódio. Fiquei muito feliz. Uma série, assim, que me lembrou por que eu gostava de Star Wars há um tempo atrás. E, pá, eu não podia recomendar mais fortemente. Assistam Andor. Depois vai ver Rogue One, acha teu caminho, mas tem coisas muito legais ali. Mas essa foi uma série que eu também comecei, mas ainda não continuei. Mas não foi porque eu não gostei. Eu gostei bastante do primeiro episódio. Ainda não continuei por falta de tempo mesmo, mas eu pretendo continuá-las. É tanta coisa pra ver. Eu tenho várias séries que estão no meu... Eu ainda não comecei a ver o Gabinete das Curiosidades do Guilherme Del Toro. Sim. Eu tava muito afim de ver. Saiu uma série do Mike Flanagan esse ano, que a gente não falou a respeito, eu não vi ainda. Tô louco pra ver, porque eu adoro Mike Flanagan, mas ao mesmo tempo eu tenho aquele pé atrás, porque eu gostei tanto das últimas coisas que eu fico começando... Quando é que vem a decepção? E eu não quero, de repente, me decepcionar agora. O que saiu agora é Casa de Usher? Não. Não, é o Clube da Meia-Noite. Ah? Não. Não me Clube dá da Meia-Noite. nessa. Não. Esse saiu ano passado. Tá, mas tá. Ele saiu outro que também tem meia-noite no título. Acho que é. Tu me pegou no contrapé, porque eu não ia falar a respeito disso, é só que o assunto surgiu. Netflix também? Netflix também, peraí. Clube... Vou procurar pro Mike Interessante. Flanagan, mais fácil. Tô fazendo isso ao vivo, Clube da Meia-Noite, é isso aí. Eu estava certo. Midnight. Mas não tem nada a ver com Missa da Meia-Noite, talvez, não sei. Não sei qual é a história, sinceramente. Eu tô curioso pra ver, eu já ouvi falar várias opiniões misturadas, mas Mike Flanagan sempre divide opiniões, né? Então, eu não sei em quem confiar. Eu vou precisar ver por mim mesmo, mas também tem um problema, que é uma série sobre crianças morrendo de câncer, e eu não tô nessa vibe no momento ainda também. Uhum. E é isso, acho que alguém tem mais algo a declarar pra filmes que foram vistos nessa semana? Ou Eu, se por viveu uma enquanto, não. aventura interessante? Eu passei com meus cachorros hoje, foi muito legal. Então tá, chegamos ao final desse primeiro bloco, com essa energia estonteante de todo mundo que tá falando aqui. Nós vamos fazer uma Sim. pausa rapidinha de 14 minutos. 14? 14, especificamente 14. E voltaremos pra falar sobre o filme O Divino Bádio. Eu tive que colar, eu tinha esquecido. The Divine Ponytail. O título original é muito melhor. O Alexandre sabe o título original. Fala lá, Alexandre. Il Divino Codino. Olha aí. Ele tem até o sotaque, cara, é perfeito. Mas enfim, voltaremos. Nos aguardem. E estamos de volta com o Eu Quero Ver o Filme. O maior, o mais fantástico podcast. Não, isso aí é a primeira parte. Agora está depois do intervalo. Nesse episódio fantástico pra falar do filme O Divino Bádio, eu não vou cortar nada disso, tá? Só pra avisar. De 2021, dirigido pela Letizia Lamartine. Alguém me ajuda na pronúncia? Eu não sei falar italiano. Eu acho que tá certo. Letizia Eu acho que é isso. Letizia Lamartine. Tem que fazer assim com a mão. Pra quem tá ouvindo só o áudio, eu tô fazendo... Enfim. É, bem clichêzão, Rafael, isso aí. Tá. Bem clichêzão. Ela também dirigiu Baby, que tá na Netflix também. Esse filme do Bádio também tá na Netflix, é um filme da Netflix. Quantas vezes tu vai usar também em menos de 1 minuto? Também. Mais uma, pelo menos. Também. E também a gente vai falar agora rapidinho a sinopse do filme também. Não, eu vou parar com isso. É muito irritante pra quem ouve. A história do filme é a seguinte. Robbie Baggio é um jovem jogador arrogante e autocentrado que tem um pai que trata ele com desprezo e uma namorada que o apoia em tudo.
Aos 3 anos de idade, Baggio, ao ver seu pai triste com a derrota da Itália para o Brasil, numa final de Copa do Mundo, essa frase está muito grande, promete que irá ganhar uma Copa do Mundo contra o Brasil. Ele está prestes a se tornar o jogador dessa categoria mais bem pago da Itália, com 17 anos de idade, quando sofre uma lesão grave e aparentemente nunca mais vai voltar a jogar. Após pedir ser morto à sua família, ele se recupera milagrosamente e descobre o budismo. Anos depois, Robbie Baggio é um jogador arrogante e autocentrado que é convocado para a Copa do Mundo de 1994, onde aos trancos e barrancos a seleção italiana chega à final contra o Brasil, de Dunga, Ronaldo Fenômeno, Tafarel. Não, Ronaldo era Tafarel. Ela chega à final e Baggio chega próximo de cumprir sua promessa ao pai, mas erra um pênalti antológico, que todo mundo lembra, até minha mãe lembra. Eu comentei do Roberto Baggio, ela, o cara do pênalti aquele, 6 anos depois, Robbie Baggio é um veterano jogador arrogante e autocentrado que tem prometido pelo técnico da seleção que se eles tiverem condições para jogar, ele vai para a Copa de 2002. Porém, alguns meses antes da Copa, ele sofre uma lesão grave, aonde ele quase desiste. Mas com o encorajamento de seu empresário budista, ele acaba fazendo mais uma cirurgia e começa a contar os dias para a Copa. Milagrosamente ele se recupera, porém não é convocado. Uma virada brutal de roteiro. Após quase cortar a simbólica árvore de seu pátio, porque ela não dá frutos, ele dizia antes, eu tenho que cortar ela. Mas ele não. Ele reflete ali. Não, ela não dá frutos, mas ela não precisa dar frutos. O que importa é a jornada, ele diz. Exato. Ao sair para caçar com seu pai, o mesmo revela que a promessa que Baggio fez com 3 anos de idade era uma mentira que o pai inventou para motivar ele. Após ameaçar o próprio pai com uma espingarda, eles fazem as pazes, choram juntos e param em um posto de gasolina, aonde Robbie Baggio é conhecido pela multidão que pede autógrafos a seu ídolo, Robbie Baggio, o ex-jogador, arrogante e autocentrado. Mas nesse momento não é ex-jogador. Ele é ex-jogador? Ele ainda é jogador. Não, ele não estava aposentado. Não é Tá, mas simbolicamente ele é ex-jogador ali. Não. Essa é a mensagem que o filme quer passar. Que ali ele tá curtindo a vida. A mensagem que o filme quer passar no fim, já que a gente tá indo diretamente pro fim do filme. Não, vamos diretamente pro começo do filme. Todo mundo ama o Roberto Baggio. Cara, eu dei play e pensei, esse filme não vai começar com um pênalti, né? E ele começa com um pênalti. Mais ou menos. É que a moral do filme é que não interessa o que o mundo te dá. Isso não é importante. É o que o empresário dele fala pra ele lá no começo do filme. Cara, eu não entendo qual é a moral desse filme, sinceramente. Eu vou dizer assim, assim, dos filmes que a gente fez até aqui no podcast, eu vou ser bem sincero, eu achei um dos mais fracos que a gente viu. Eu também. E na real... Não, achou melhor que Drive, melhor que outros. Não, eu só ia dizer que agora tu contando a sinopse, na real eu não me dei conta como é um filme repetitivo, né? Porque parece que é o mesmo filme contado 2 vezes. Mais ou menos. Ele se lesiona, se recupera, vai pra uma Copa do Mundo. Se lesiona, se recupera, quase vai pra uma Copa do Mundo. No meio disso tem budismo, treinamentos físicos... Tem e não tem! E é um filme de futebol que não tem futebol! Tem e é uma coisa muito pouco! E eu não sei por que as pessoas gostam do Baggio. Eles não falam de nenhum recorde que o cara bateu. Daí eu fui ler na Wikipédia, o cara tem vários achievements na vida, é um ícone de caridade e eventos sociais e coisas importantes, não tem nada disso no filme. Ele parece um cara completamente antipático, fechado do mundo dele, que também vai contra o budismo, eu fiquei muito confuso. É verdade. Estourei. Então, vou começar falando da minha relação com esse filme. Eu esqueci de perguntar pra vocês qual foi a relação de vocês com o Divino Baggio. Eu sou um cara que, assim, eu comecei a assistir futebol na Copa de 94. Então, eu também. Esse filme, antes de tudo, ele é muito nostálgico pra mim, assim, ele me remete muito da minha infância. E, cara, antes de eu falar de mim, a Bibi pediu pra dar mensagem pra vocês de que esse foi o único filme de futebol que ela viu e se emocionou. Sério? Sim. Eu não consigo compreender, mas tudo bem. Cara, eu acho que assim, o Baggio é uma figura icônica e que ficou marcada por um pênalti que ele errou, isso aí todo mundo sabe.
E é muito interessante a gente ver esse lado da história, porque justamente porque a gente, como brasileiro, o Brasil está muito envolvido diretamente, né, com a Sim. figura do Baggio. Todo mundo, as pessoas no Brasil sabem quem é Roberto Baggio, a maioria delas sabe por causa do pênalti, né? Uhum. Sabem que é o cara do pênalti, né? E eu acho que na Itália, pelo que deu pra sentir pelo filme, também tem muito essa marca desse pênalti Não de tem como não ter, 1994. né? O cara perdeu um pênalti na final de Copa do Mundo, vai entrar pra história. É. Decisivo, né? E eu acho que na real o filme ele quer mostrar que o Baggio foi marcado por traumas, né? Que é esse trauma do pênalti e o trauma da Copa de 2002, que ele não foi convocado. Na época eu acho que ele tinha uns 34, 35 anos, camisa 10 da Itália já era o Francesco Totti. Sim. E então é um cara que, cara, teve grandes, digamos assim, derrotas na vida. E talvez ele encarasse isso como um fracasso. E muitas pessoas julgaram o cara por isso, assim, tipo, olham pro cara como, o cara que fracassou na Copa, o cara que fracassou, não foi convocado, mas ao não ganhou mesmo uma tempo Copa. o cara é um jogador histórico. Sim, o cara. Não, é isso que eu queria ressaltar. E o filme nitidamente fala sobre o percurso, né? A música do filme, que começa dizendo: mais de 20 anos com uma bola, mais de 20 anos esperando por aquele pênalti, apenas para descobrir que a vida era a partida inteira. É o começo da música que é do final do filme, que é L'uomo dietro il campione. Aliás, muito legal a música. E eu acho que o filme é sobre isso, né? Mostrar que o objetivo, o objetivo que tu coloca na tua vida, às vezes faz com que tu não enxergue as coisas que ficam pelo caminho, né? Eu acho que é isso. Esse filme me pegou pelo coração, não tem como dizer que não, assim. Tipo, eu acho que ele tem vários... Sim, eu me emocionei com o filme, me lembrei de muitas coisas, assim. Só que, cara, uma coisa que eu falei pra Bi, eu acho que esse filme seria melhor se ele fosse uma minissérie. Talvez. Porque eu acho que ele demonstra a capacidade de desenvolver situações e personagens que ficam muito corridas, sabe? Ele passa de 6 em 6 anos, ele... mas aí tá a minha grande crítica, uma das minhas grandes críticas a esse filme, que tipo, principalmente do personagem principal, que o filme inteiro é dedicado pra ele, eles não desenvolvem ele, cara. Eu não descobri nada, assim, adiante do Baggio, eu descobri depois lendo a respeito, porque eu fiquei curioso, o filme pelo menos me fez levar pra esse caminho, mas não sei, pra mim ele parece só um cara extremamente competitivo, arrogante, que bate de frente com todo mundo e que não é do jeito dele, as coisas não são. E, eu concordo. cara, e é retratado como um cara sem amigos, em que a família é uma coisa secundária. Cara, duvido que o Baggio seja assim. Pois então, eu acho que falta tempo pra desenvolver essas relações. Tem um amigo lá da loja de discos, por exemplo. Eles mostram, pouco tempo, sabe? Muito pouco. E tu vê que tem potencial, porque eu gostei das atuações, entendeu? Eu gostei das... Sim, eu achei o filme muito bem atuado, muito bem fotografado. Sim. Mas eu acho que, assim, o roteiro realmente peca. Principalmente por ser um filme biografia, que é pra, tipo, levantar a cortina e a gente vê mais por trás, assim. Até a relação com o pai me pareceu muito forçada, assim. Creio que seja real as coisas principais, mas não sei. Também acho difícil. Essa é uma peculiaridade desse episódio também que eu até queria trazer pra vocês, que como é diferente da gente tratar, analisar ou opinar sobre um filme biográfico, né? Sim. Porque tu não pode avaliar ou dar opiniões sobre ações das personagens como tu dá num filme ficcional, né? Porque, por exemplo, tu não vai argumentar que naquele momento do filme eu acho que não seria o ideal o Baggio errar aquele pênalti, o personagem errar aquele pênalti. Tu não pode argumentar isso porque isso foi um fato. O cara errou. O cara errou o pênalti. Agora, a maneira como os fatos são administrados, né, que é o que a gente pode ver se foi a mais adequada ou não. Eu acho que isso que vocês estão falando de não mostrar muito das relações e até da gente não conhecer tanto dele, talvez seja porque o filme tentou focar em fatos
ficaram históricos e ficaram conhecidos na carreira dele, né? Mostrar os grandes momentos da carreira do E Baggio, daí eu né? tenho outro contra-argumento que é tipo, a gente não vê por que as pessoas gostam dele no final do filme. Por que ele é um jogador tão ontológico? Nesse filme não tá. Uhum. Tipo, ele fez alguns gols importantes na Copa, eles mostram isso. Legal. Uhum. Mas não falam que ele foi o primeiro jogador italiano a marcar em 3 Copas diferentes, por exemplo. Que foi o melhor do mundo a certa altura. Que foi um Sim, cara que ele chega marcou na Copa de 300 94. gols em não sei quantos pouquíssimos jogos. Uhum. Tipo, o cara é realmente uma figura muito importante no futebol italiano. E esse filme não dá a importância que ele merece. E eu acho que não... Ao mesmo tempo que tenta mostrar ele assim, meio endeusar ele, eu acho que o tiro sai pela culatra, sabe? Não sei, aí é a minha opinião mesmo. Eu concordo que o filme, tipo, meio que o que tem pra tu saber do Baggio, tu aprende nos primeiros 10, 15 minutos e depois isso é só repetido, assim, né? Porque realmente ele não muda ao longo do filme, né? Tipo, ele passa o filme todo como, o cara determinado, o cara meio arrogante, que é craque. Mas isso ele permanece assim o filme todo, né? E, parece que o filme... sei lá, eu não diria... Bom, vou dizer isso, mas que o filme faz um recorte da vida do Baggio, mas que parece que é um recorte muito, muito pequeno e equivocado, assim, porque, tipo, de fato, né, a gente não, é como tu falou, eu não tinha me dado conta disso, é tipo, por que as pessoas, por que tem aquela cena no final que as pessoas endeusam ele? Por que as pessoas gostam tanto dele? Porque durante o filme, qual a impressão que passa? Passa a impressão de que ele é um cara que se isola, assim, sabe, um cara que, tipo, meio fechadão, assim, que só pensa em si mesmo, só pensa em treinar, e que não tá nem aí pro resto, assim, né? Parece, tipo, quase como se ele fosse um jogador recluso. E pelo que tu foi pesquisar, é bem o oposto, assim, né? Não é bem verdade. Ele era. Bom, isso até mostra mais pro final ali do filme que o grupo gostava dele e tal, do time lá. Do último Sim. time que ele joga Do no filme. Brescia. Do Brescia. Brescia. Mas, tipo, isso meio que acompanhou ele na carreira. Ele é uma figura carismática. Eu, no Brasil, com, sei lá, que idade eu tinha na época, eu tenho 15 agora, então eu tinha bem menos. Vendo aquela Copa, eu adorava o Roberto Baggio, eu vi os filmes dos jogos da Itália, praticamente todos, Sim. quando podia, quando lembrava, ou quando não tinha aula. Enfim, cara, sei lá, Eu lembro. É, Eu lembro daquele jogo que o Pagliuca foi expulso e ele Aham. e o Arrigo Sacchi tirou o Baggio. Eu lembro disso, Sim. cara. E eu lembro que na hora todo mundo ficou, tipo, não só na Itália, tipo, ninguém do planeta entendeu inteiro, nada. No colégio era assunto do dia quando aquilo aconteceu. Foi bizarro. Uhum. Pai, eu me lembro Sim. de jogar o International Superstar Soccer, jogar com a Itália, e o camisa 10 da Itália tinha o rabinho de cavalo do Baggio, cara. Sim, era o... Como é que era o Pô. nome dele? Não era o Carbone e tinha um O outro. Carbone era centroavante, com cabelo Carbone era o centroavante. grisalho aquele. É. Era Galfano, eu acho. Galfano, isso. Era Galfano? Eu acho que era. Galfano e Carbone, uma coisa assim. Beranco. Não, Beranco era brasileiro. É. Muito Os nomes bom. inventados eram muito bons. Então, eu acho que vocês chegaram num ponto que me fez compreender por que eu gostei desse filme. Porque eu acho que eu tenho as informações que ele não dá. Entende? Provavelmente. Mas, sim. Tem sim. isso. Então eu consigo absorver a história melhor e entender algumas coisas que não estão ali, né? Sabe? Tipo, isso me faz com que eu me conecte mais e, sei lá, receba mais a emoção que ele propõe. Mas daí eu Mas acho que tu realmente- não. Mas daí eu acho que tu eu não tá não se sou o conectando público, né? diretamente com o filme, né? Tu mas- tá adicionando coisas que tu sabe pro filme. Porque não é aí o filme voltando que tá à minha fazendo crítica isso. que do o Violence filme Action me ali. suscita isso. Eu acho que o filme meio que espera É. um conhecimento prévio Exato. que talvez não deveria esperar, né? Então isso é verdade. eu não tinha me nessa atentado pra isso. profundidade pra mim. Pra mim, assim, Uhum. algum conhecimento prévio sempre vai depender, né? Porque o filme tem um tempo limitado. E a história de uma vida é enorme, né? Assim, tu tem que, Sim. tem que destacar com estratégia, mas podia ter um pouco mais, eu acho. Sim. Não, é quando vocês dizem, por que o Baggio é endeusado? Por que no final as pessoas vão... Tipo, Tá. eu acompanhei a carreira do Sim, Baggio, sim, sim. entendeu? Eu, na vida Pelo real, menos- sei por que disso. Eu tô falando isso em relação ao filme. Sim, sim. Mas é que tu assistindo o filme, tu sabe por quê. Mesmo que não esteja ali, como é uma biografia, não é um filme sobre um personagem ficcional,
Uhum. Se tu conhece a história do cara, tu vai entender por que aquelas pessoas são apaixonadas por ele. Porque Mas eu questiono isso, tá? Mas se tu conhecer a biografia dele, daí eu acho que isso é um problema do filme, entende? O filme Sim, também eu concordo que é um problema. Mesmo que tem seja ser adaptado da tem vida que ser real. acessível pra quem não conhece. Se o payoff é as isso. pessoas gostarem dele, a gente precisa estabelecer isso antes, em algum momento. Sim. Tipo, eu faço um leve paralelo com o filme Não Estou Aqui, que é sobre o Bob Dylan. Ah, Que, tá. tipo, por Eu exemplo... tava pensando que é o filme meu- da namorada com o fantasma lá. Mas aquele Ainda Estou Aqui, desculpa. Ainda estou aqui. Um filme melhor, Não. mas tudo bem. I'm, falar, I'm Not né? There, é o filme do Bob Dylan. Que, por exemplo, eu assisti anos atrás e achei ok, legal. O meu irmão, por exemplo, que é um baita fã de Bob Dylan, que sabe tudo da vida do Bob Dylan, entendeu muito mais e adorou o filme. Ok, beleza, mas então, tipo... Mas aquele acho que é um filme já realizado de uma maneira que me parece que é mais pensado, tá, tu tem que ter um conhecimento prévio de Bob Dylan pra gostar desse filme, porque ele vai tratar de coisas de uma maneira mais fantasiosa, mais metafórica. Uhum. Então acho que ele já tem isso na proposta. O filme do Badio, eu já acho que realmente foram escolhas erradas, assim, sabe? Foram escolhas equivocadas. Não me parece que, tipo, a maneira que ele foi realizado, o recorte que ele fez, foi, tipo, necessariamente pensando que as pessoas vão ter um conhecimento prévio de quem é o Badio e vão, sei lá, preencher as lacunas, digamos assim. Eu acho que, tipo, é um filme que ele só me parece que vai numa direção que não preenche o suficiente, sabe? Que não te dá o que tu precisa, assim. Então, é por isso que eu falei que eu acho que esse filme seria melhor se ele fosse uma minissérie, porque eu acho que ele tem elementos... Isso eu concordo. A direção do filme me agrada, como Sim. o Rafael falou, a fotografia é muito bonita, eu acho a decupagem legal também. As atuações estão ótimas, que a questão é que algumas cenas são muito vazias. Eu acho que a química das atuações são legais, só que falta texto, entendeu? Falta mais informação. Um pouquinho mais de carne naqueles ossos ali e a conversa seria outra. Porque assim, e aí eu vou criticar a minha parte favorita do filme, que é quando a gente tem aquela sequência estendida da Copa de 94, que é genial, a gente tá indo jogo a jogo, negócio, eu tô... Ali a ambientação legal, né? Totalmente investido, a reconstituição de época muito boa, e aliás, mais um elogio que eu faço é as cenas de jogo, a solução que a diretora achou de montar imagens históricas da transmissão reais com atores fazendo, e daí a gente vê os atores italianos se vestindo de jogadores brasileiros, e eu delirei de felicidade de ver o Dunga ali, coisa e tal. Mas, cara, em todo esse momento tu dedica, todo aquele tempo tu dedica aos conflitos que acontecem durante a Copa, que são interessantes, mas que no final das contas pra história não acrescentaram muita coisa, assim. Quando chega no último capítulo eu penso, esse último capítulo da história, quando ele já tá grisalho e se lesiona e tal, o que a Copa tá afetando aqui? Por que a gente gastou tanto tempo lá, sabe? E aí parece um filme um pouco desbalanceado nesse sentido. E realmente, eu acho que se ele fizesse isso talvez uma segunda vez, vamos mostrar uma outra competição importante e acompanhar ele. E nessa ele foi bem... Funcionaria melhor, talvez, não sei. Daí tô só jogando. Mas, cara, aí a sequência da Copa de 94 é genial. O filme podia ser basicamente só aquilo e eu tava feliz. Aquela sequência é muito boa. O jogo contra o Brasil, cara, eles conseguiram pegar uns atores... os caras tão bem. Aparece o Ronaldo comemorando, eu fiquei, é o Ronaldo. O Tafarel. Tafarel, perfeito. O Dunga não tá parecido, mas, cara, não tem ninguém igual ao Dunga, então... Aliás, o Dunga, vocês sabem que o Dunga jogou com o Roberto Baggio na Fiorentina? Eu pesquisei uma coletânea de gols, porque, que nem o Rafael, eu fiquei curioso pra pesquisar algumas coisas do Baggio depois do filme. Eu vi um supercut da Copa do Mundo de 94 da Itália, assim. Todos os jogos, os melhores momentos. Pois e tem um gol do Baggio que é um passe do Dunga, uma assistência do Dunga em gol do Baggio na Fiorentina. E falando de coisas que faltaram nesse filme, de toda a contextualização do craque que foi o Baggio. E o Baresi participar mais, que era uma figura antológica da seleção italiana, que não tá nesse filme. Maldini. Dino Baggio, que não é parente do Baggio, mas era um baita jogador e participava de 90% dos lances.
Não, eu ia dizer que faltou também um pouco dele. Porque assim, cara, o Baggio, pelo que eu vi, ele jogou na Juventus, no Milan, na Inter, Uhum. sabe? Não tem nada de. Nada. Tem nada. Mostra 3 clubes. O que ele jogava quando era na segunda divisão. Segunda divisão, jovem, com 17 anos. Acho que é Vicenza, né? Que ele jogou. Mostra a seleção. Fiorentina, E daí mostra. Fiorentina. Isso aí. Fiorentina e inclu- Brescia. Isso. O Brescia que foi o último clube dele. Que, aliás, quando ele acabou, ele parou de jogar em 2004. E quando ele, no final da carreira dele, tinha um joguinho online. Acho que é um joguinho online até. Acho que era no site dele, tá? Que era Roberto Baggio Free Kicks. Eu joguei um monte desse joguinho. Era um joguinho livre online ali que tu ficava batendo falta com ele. Era muito bom. Tá. Curiosidades inúteis. Mas. E uma coisa também pularam que eu não lembro agora. Me faltou pesquisar isso. Foi a Copa de 98. Tipo, foi totalmente Que ele jogou. ignorada, né? E ele jogou? Jogou. Pois é. Ele marcou gol em 3 ele Copas. jogou a de 98, Jogou. né? Ele marcou gol em 3 Copas. Ele jogou 90, 94, 98. É. Nossa, como é que isso não tá no filme? Pois é. Pois é, então, eu não sei se o cara é tão grandioso na Itália que esse filme, sim. talvez no mercado italiano. Sim, eu tô só jogando aqui. Desculpa. Talvez esse filme seja pensado muito pro mercado italiano e na Itália as pessoas Levam como são apaixonadas livro, assim. por ele e já sabem de tudo. Pode ser também, não sei. Mas, realmente, vocês têm razão. Faltam essas informações. Né? E mais um motivo pelo qual eu acho que tinha que ter mais tempo. E é um filme de 1h30. Tipo, se me dá 20 minutos a mais que engrossam essa história e me deixa um pouquinho mais envolvido, eu não tenho nenhum problema com isso, cara. Tipo, 1h30, eu sentei pra ver e o filme acabou. Eu tava esperando um amigo ligar e o filme acabou antes de eu receber a ligação que eu tava esperando. E mesmo nas informações que ele escolhe, ele passa muito rápido, né? De 6 em 6 anos. Daqui a pouco a gente já tá... Sei lá, começa em 85, daqui a pouco já vai pra 88, daqui a pouco a gente já tá em 94, né? Ele vai passando muito rápido. E em 94, aí vem o momento Rafael Coelho critica a trilha sonora. 1979. Porque em 1994, durante a Copa do Mundo, toca quando o Baggio toca a música do Oasis, que tá correta. Sim. A música do Oasis nesse filme encaixa melhor do que no filme do Gol, porque é da época. Mas o Baggio tá com um problema, não tá conseguindo jogar e tal. O pessoal, a família dele diz, ele tá precisando da família, nós vamos pra lá. Que, aliás, não é estabelecida uma relação dele com a família, mas enfim. A família vai pra lá, ele se abraça com todo mundo e tal, e nessa sequência toda, toca 1979, de uma banda chamada Smashing Pumpkins. Eu sabia que tu ia falar isso durante o episódio, tu não tinha como não falar isso. Só que essa música foi lançada em 95 e se tornou hit em 1996. Então, em 1994, o senhor Billy Corgan não tinha nem escrito essa música ainda. Que foi a última música que ele escreveu pro disco. Então, tipo, é um erro! Ela não devia estar nesse filme. Mas a música do Oasis, Supersonic, foi antes de 94? Acho que também não foi, foi? Foi, é dia 94. Tipo, eu não sei se o Oasis estava estourado naquela época. Provavelmente não, isso é meio revisionista, mas encaixa. Quando eu ouvi 1979, eu lembrei de ti, cara. eu fiquei pensando, o Rafael vai falar sobre isso no podcast. O fã residente de Smashing Pumpkins. Ex-fã, na verdade, porque as coisas... faz 20 anos que eu não gosto de nada que eles não. Sabe que eu fiquei com uma teoria na cabeça que talvez não queira dizer nada, mas aparece essa data 2 vezes no filme e eu não sei se ela significa alguma coisa. 1979, na música dos Smashing Pumpkins, que tem esse título, e quando ele vai na loja de discos... eu queria falar dessa cena, mas é minhas cenas favoritas, mas termina teu raciocínio. Quando ele vai na loja de discos, ele vai procurar um CD dos Eagles, um disco dos Eagles. Sim. E o cara diz, tu tá sempre me perguntando dos Eagles, mas a última vez que eles lançaram um disco foi em 1979. E é o mesmo ano. Eu não sei, será que tem alguma coisa a ver? Mas eu não achei nada. Eu acho que é só uma coincidência mesmo. E também ali na cena final, já que a gente tá sempre falando dela, quando ele tá no carro com o pai e é adorado pelas pessoas no posto de gasolina. Quando eles estão chegando ali no posto de gasolina, toca uma música do Bruce Springsteen, que eu não sei qual é, mas acho uma música relativamente nova. Então também achei estranho. Sim. Pelo menos parecia muito Bruce Springsteen, eu não fui atrás, mas... Eu tentei também procurar achei estranho, assim.
Eu tava Achei estranho. incerto da música do Oasis, porque eu não conheço muito Oasis. Eu reconheci a música, mas não lembrava qual era especificamente. Tentei achar uma lista com as músicas licenciadas do filme. Não achei. Também, eu acho que toca Uhum. Black Keys a certa altura. Ali em 2002, que faria sentido também, que é uma Uhum. banda dessa época. Mas, cara, essa cena da loja de discos é genial. E eu não sabia que o Roberto Baggio era fã de Eagles. Eu também não. E ele só quer o disco do Eagles e os caras, não, mas eles não lançam mais disco, a banda acabou, tá em hiato. E ele, não, eu quero disco do Eagles. O disco novo dos Eagles. Eu achei incrível. Por que não tem mais coisas assim nesse filme, Alexandre? Não sei, cara, porque não tem tempo. Mas Tempo tinha. outro questionamento que eu faço, o budismo, cara. Tem uma cena dele rezando e depois ele cita algumas vezes como é importante e tal. Mas só assim, a gente não vê nada de filosofia ou do que o cara agregou pra vida dele. Sim. Sim. Só aparece ele meditando, né? É. Eu fiquei meio. Cara, me dá um raio de sol nesse sentido. Mas acho que eu Me dá um raio de sol. já joguei nesse ponto demais. Vamos falar de cenas do filme, talvez? Cara, tem uma cena que me fez realmente. É só uma curiosidade mesmo. Que me fez, assim, ver que eu tava assistindo uma biografia. Porque se fosse um filme ficcional, a escolha seria muito previsível, talvez. Que foi a cena que ele é contratado pela Fiorentina. A cena na sequência, né? Uhum. Ele tá no Vicenza, ele é contratado pela Fiorentina e diz: tu vai ser o jogador mais bem pago pela tua idade, né? E aí ele lesiona o joelho, né? E ele fica Tem um um detalhe tempão muito parado. importante disso, que não tá no filme e eu tô chocado, que eu li depois. Daí ele tomou 122 pontos, né? Não sei. Algo assim. Foi isso? Foi um monte. E foi um procedimento super complicado e tal. E tem um detalhe que, cara, eu li na internet só e não tem no filme e deveria estar. O cara é alérgico à anestesia. Nossa. É por isso que ele não queria fazer uma segunda operação, é porque é um sofrimento absurdo pra ele. Sim, imagina. Meu Deus. Tipo, oi, como é que o filme não me diz isso? Muda completamente várias coisas, decisões que ele toma. É verdade. Não, o que eu ia dizer dessa cena é que o clássico, se tu for fazer um filme ficcional, é que, tipo, ele é contratado pela Fiorentina e se machucou no último no jogo pelo Vicenza. A Fiorentina dispensa ele. Mas não é o que acontece. Daí mostra que ele foi contratado, só que ele ficou, sei lá, uns 2 ou 3 anos sem jogar bem. Tipo, jogando quase nada. Joga 2 jogos em 3 anos, ele fala, né? Algo assim. Tipo, a gente pula de 85 pra 88 e ele mal tinha jogado pela Fiorentina, sabe? Então, foi um tempo longo na carreira do cara sem desempenhar, pelo menos no alto nível, né? E os caras pagavam ele e ele não botava o cheque no banco. Eu pensando, cara, me dá um cheque, eu ponho no banco imediatamente. Os boletos não param, meu. Em determinado momento ele até fala, mas eu não tô jogando, vocês estão me pagando pra eu não fazer nada. E ali também tem a cena logo depois da operação, quando o médico não fala diretamente, mas dá a entender que, jogar futebol, não te preocupa com isso, tua vida vai ser outra. E ele vira pra mãe e diz, me mata agora. E, tipo, eu também achei muito forte aquilo e achei uma cena legal, assim. Daí méritos pra ator também, que eu acho que ele consegue trazer uma dramaticidade pra coisa. Só que ele passa muito tempo emburrado, assim, mas ele parece muito o Baggio fisicamente, então... Principalmente quando, na parte final do filme, quando o Baggio tá mais velho. Né? Daí eu achei muito mais parecido, assim, com o Baggio. Tu sabe que ele me lembrou um outro jogador também, o ator, né? Claro, a caracterização tá excelente desde o começo, mas como o Leonardo falou, acho que no final fica melhor ainda. Sim. Ele parece o Pablo Aimar, o ator. Um pouquinho. É verdade. Um pouco. Sabe? Lembra um pouco o Pablo Aimar também. E outra coisa que eu fiquei chocado, isso é também um pouco alheio ao filme, mas não sei se vocês viram uma imagem do Roberto Baggio mais hoje, assim, mais recente. Que ele tá grisalho, tá um mas pouco mais ainda com o mesmo corte. Assim, e tal, Só que, cara, ele tá muito parecido. A cara dele tá muito parecida com a cara do pai dele no filme.
Tipo, eu não vi a cara do pai dele de verdade, mas eu não duvido que no filme eles tenham acertado da veia. Que o Roberto Baggio em si tá com uma cara muito parecida com aquele ator. É genial. Uhum. Isso eu não notei, mas legal. E eu queria saber de vocês, assim, qual é a opinião do pai? Vocês concordam com a decisão de inventar um objetivo pro filho? Eu achei E ruim aquilo. outra pergunta relativa a isso. Aquilo é real? Aconteceu mesmo? O quê? Cara, eu não pesquisei, mas eu imagino que sim, né? Porque é uma coisa tão essencial pra desenvolver ali, eu acho que... É tão central ao filme que eu fiquei também, eu acredito. Mas eu não consegui achar nenhuma confirmação. Pois é. Eu confesso que vendo no filme eu fiquei acho que em um determinado momento me perguntando, mas será que será que isso de fato aconteceu? Tipo, ou será que isso é só um dispositivo narrativo, assim, que eles quiseram colocar? Enfim. Eu achei... Eu vou ser sincero, eu achei até certo ponto um pouco crível, assim. Mas também achei como a atitude do personagem do pai dele fazer isso, eu também achei meio canalice, de certa forma. Porque, tipo, Sim. parece que tu motiva o teu filho de uma maneira errada, assim. Sabe? Tu prometeu pra mim que tu ia chegar na final de Copa do Mundo pra enfrentar o Brasil. E daí, depois, isso meio que foi o que moveu a vida toda do Baggio, no filme, pelo menos. Sim. E daí ele chegar mais pro final da carreira dele, o pai dele revelar que o filho nunca tinha visto a final de 70 Brasil e Itália e nunca tinha dito e nunca tinha prometido ganhar uma Copa do Mundo contra o Brasil pro pai. Parece até meio sem sentido, na verdade, sabe? Inclusive revela um pouco como o pai vê o filho, que é brutal ali. Que ele fala, tu era uma criança que não tinha destino. Tinha talento, mas não tinha objetivo. Isso. Cara, uma coisa brutal de ouvir do teu pai, assim. Sim. Se real, realmente é uma coisa que destrói uma pessoa. E depois daí o Baggio fala, eu agora tô com vontade de dar um tiro. Sim. Essa cena é ótima. Essa cena é muito boa. Dessa vez não erra, Essa dessa cena vez é muito não boa. bota pra cima. Não, dessa vez não atira pra cima, tá? Daí ele fala, daí ele xinga o pai de novo. Eu me mijei de rir nessa parte. Desculpa a expressão, mas foi o que aconteceu quase. Foi muito engraçado. Não, eu acho que não é a postura... Eu não sei, eu concordo com o Leonardo, assim. Acho que não é uma postura... Não, como pai correta, é terrível. Sabe? Não... E é difícil saber, né? Dizer, eu achei pouco crível. Mas, assim, é aquelas coisas de biografia, né? Pouco crível, mas pode ser verdade. Pois é, exato. Tudo isso pode ser verdade. Eu não tô desconsiderando essa possibilidade. E, aliás... Não, tipo, se isso aconteceu mesmo, beleza. Mas discutindo no filme, como elemento ficcional, eu me pergunto... Sim. Às vezes a realidade é inverossímil narrativamente. Sim. Muito. Com certeza. Se filmasse a minha vida, não ia acontecer nada. 2, ninguém ia acreditar. Porque tu viu tanto Kamen Rider assim? Não. Como é que é? Não aconteceu nada. 1, não aconteceu nada. 2, ninguém ia acreditar. Boa. Muito bom. Você tava comendo churrasquinho com o Duca Lendecker? Como é que isso aconteceu? E depois tu tá em casa sem fazer porra nenhuma no dia seguinte. Pois é. Bom, a vida é uma viagem, né? A vida é uma viagem muito doida. Passagem só de ida. Mas aí eu quero continuar também outra sessão, Teorias da Conspiração de Rafael Coelho, que a gente, nessa sequência de futebol, a gente conseguiu um marco, os nossos gestores que escolhem os filmes pra gente, né? Porque a gente não escolhe nada, a gente não faz nada. Sim. Escolheram um filme que começava no México, começa e termina no México. Filme seguinte, um cara que vai do México pros Estados Unidos e dos Estados Unidos pra Inglaterra, que não é mais Europa. E nesse, a gente tem outras conexões com o Gol também. Tem o pai distante que secretamente vê os jogos e adora o filho, mas não fala isso pra ele. Só que pelo menos nesse filme eles têm uma reunificação no final. Que é uma cena extremamente bonita. Ali eu chorei um pouco, confesso, pela força dos atores, basicamente. O ator que faz o pai manda muito bem no final do filme, né? A cena no carro ali, que eles estão muito emocionados, se abraçando e tal, Sim. Aquilo me tocou, mas tipo, por experiências de vida muito mais do que pela história do filme em si. Sim. Então, assim, a gente conseguiu até agora 3 filmes que se conectam de maneiras surpreendentes até.
Sim. E eu conheço não, mais quando- da vida do jogador fictício lá, inventado de Win Eleven, do que do Badio, infelizmente. E mais do Rudo e Curice também, né? É. Pois é, também. Pois é. Não, quando começou aquela cena dele com o pai, das primeiras cenas eu logo lembrei do gol, né? Pensei, novamente o conflito com o pai que não acredita no filho. É. Porque quando ele é contratado pela Frentino, o pai dele só diz: ah, que bom, agora tu pode me pagar a garagem que tu quebrou lá, chutando a bola. Alguma coisa assim, né? Tu acha que tu é melhor que o teu irmão, porque tu pode ganhar mais que ele, mas ele trabalha numa fábrica e não sei o quê. Eu, tá, ok. Tem 8 filhos, tu tá todos assim? Uma cena que eu gostei no filme, que eu até acho que poderia ter ficado mal criada ou mal executada, poderia ter ficado brega, que eu não achei brega, foi quando ele erra o pênalti contra o Brasil e ao mesmo tempo isso intercala com ele criança batendo pênalti e narrando pra si mesmo quando criança, ele batendo um pênalti na Copa do Mundo quando ele tá, mas ainda criança na oficina do pai. Ali eu achei que funcionou interessante, assim, de tipo, ele quando criança Bonito. bateu o pênalti, quebrou a vidraça, e ele quando jogador profissional errou o pênalti mais importante da carreira dele. Sim. Mas ali eu achei que funcionou bem, assim, acho que não ficou brega, sabe, eu não achei. Eu achei bem bonita essa cena e eu acho que, cara, a gente já viu esse pênalti tantas vezes sob uma ótica vilanizadora, assim, sob uma ótica de, o cara perdeu o pênalti. Não, eu sempre fiquei triste pelo cara. Sempre, desde criança. Não, mas é que esse pênalti foi mostrado, assim, ele... Cara, pra nós ele é um momento de alegria, assim, enquanto brasileiros, enquanto criança, vendo a Copa de 94, dizendo, o cara perdeu o pênalti. E pra ele a gente sabe que isso foi mostrado várias vezes vilanizando, né, o cara. E ali mostrar isso de outra forma. E quando eu me referi a como tu escolhe os fatos numa biografia, como tu não pode mudar os fatos, a não ser que tu esteja recriando a história, que também acontece em alguns filmes, né? Mas quando tu não quer recriar a história, tu quer só administrar os fatos, essa é uma forma diferente de mostrar o mesmo fato com uma outra leitura, sabe? Com uma... Que vai ao encontro do que o filme quer falar. O filme quer falar justamente o que aquela cena mostra, né? Que é tipo... não importa que o cara bateu o pênalti pra fora, né? Tipo, o que importa é tipo, a essência ali, o caminho dele, né? Eu acho que isso ficou bem. Realmente, ela poderia ser uma cena piegas, poderia ser uma cena brega, mas eu acho que muito bem, funcionou bem. Eu gosto daquilo. E tu ouve a voz de criança dele falando gol, Badio, tá todo mundo comemorando. E na imagem ele tá errando o pênalti. É muito foda aquilo ali. Eu fiquei, cara. Por que ele bateu aquele pênalti daquele jeito? Ele nunca batia daquele jeito, nunca. Ele fala até isso. Ele fala no filme, né? Ele fala, eu nunca bati pênalti pra cima. Ele sempre jogava no canto perfeito, assim. Batia na bochecha da... Tem um pênalti que ele bate nessa Copa, acho que é contra a Nigéria, que ele bate baixo, até a bola bate na trave e entra. Assim. Realmente. É incrível. Parece que até hoje... houve uma entrevista com ele, que até hoje ele lembra desse lance e fica... impossível não, né, cara? Tipo, eu concordo que isso é um lance marcante. Pessoas na rua vão gritar ofensas e coisa e tal. Mas, cara, ele é um jogador com tantas outras conquistas e tantos outros recordes. Sim. E mesmo se tu ignorar tudo isso, como o filme faz, não falar nada disso, e dizer, não, o que importa é a jornada, que apesar... aí eu faço um checkmate no filme, porque o filme não nos mostra a jornada em detalhes. Pra um filme que tem a mensagem de que o que importa é a jornada, a gente não vê a jornada. Mas, enfim. Tipo... Eu não perdi o que eu ia falar. Ele, tão emocionado ele tem outros recordes, não foi só o pênalti perdido que... Ele tem outras coisas que marcaram mais que o pênalti perdido, a carreira dele. Que a carreira dele é mais do que aquilo, tá ligado? Por mais que seja um ponto de referência grande, não, eu acho, pelo menos, o cara não sentiria, eu fiz tudo que eu podia na carreira, só aquilo, é um arrependimento, ok, beleza. Me parece que o filme quer focar nos pontos de dificuldade da carreira dele, entendeu? Nos pontos, digamos, baixos da carreira dele. Lesões, as não convocações, o erro do pênalti. Porque, por exemplo, uma coisa bem marcante é a temporada de 93, né? Ou 92, 93. Porque, cara, essa é a temporada que ele é eleito o melhor jogador do mundo. Né?
ele chega na Copa de 94 como o melhor jogador do mundo, né? Um cartaz E enorme. não mostra... e essa temporada ela é pulada, né? Não mostra nada da melhor temporada da vida do cara, provavelmente, né? Como é que não mostra ele sequer ganhando aceitando o troféu de melhor do mundo, ou tendo o troféu em casa, ou algo assim? Sim. Acho que no final mostra a bola de ouro, mas brevemente. Talvez, mas eu não nem registrei se aparece. Que droga, cara. Não, sério, eu tô cada vez mais chegando à conclusão que eu gostei desse filme porque eu conheço a história do Batman. Mas não tem nada de errado com isso, Alexandre. Não tem nada de errado com isso. Exato. Eu tive uma boa relação vendo o filme, isso importa. Isso importa. Cara, teus sentimentos são válidos. O que importa é a jornada, Alexandre. Boa. Mas ali só vou falar agora, porque eu sou obrigado a falar disso. Eu até botei na minha sinopse. A parábola que eles fazem com a árvore é muito tosca. Aquilo não precisa... Tira do filme aquilo, tu não perde nada. Também. Isso aí eu não curti mesmo. Eu tô pensando em cortar essa árvore porque ela não dá frutos. Depois no final ele vê, eu sou a árvore que não dá frutos, então eu não vou cortar a árvore. Porra, cara. Piegas. Aquilo foi muito brega. Tipo, deixa o resto. Eu acho que tinha mais verdades. Saem verdades melhores depois quando ele tá no laguinho falando com o manager dele e tentando decidir o que ele vai fazer. Ali ele fala coisas mais interessantes do que necessariamente na parte da árvore. Tu quer ver um exemplo de como eu acho que esse filme tinha potencial pra desenvolver mais coisas, até no que ele mostra, a relação dele com a esposa dele, né? Tem uma cena que eu acho interessante, mas que ela fica meio solta. E eu acho que se tivesse um pouco mais de desenvolvimento, esse conflito ficaria legal. Que é quando ele vê ela desenhando, acho que ela tá desenhando ele mesmo. Sim. Né? Sabe? E ela tem ele vê que ela tem muito talento pra desenho, né? Pra, sei lá, artes plásticas ou desenho mesmo. E ele chega e fala pra ela que, eu não sei se ele fala que ela deveria trabalhar com isso ou alguma coisa nesse sentido, né? E ela fala, não, meio que desmerece isso. Isso não é meu trabalho, isso não é meu trabalho. Daí ele fala, e chutar uma bola E chutar uma bola por aí é tipo como se ela estivesse desmerecendo uma coisa que realmente é um trabalho, entendeu? Ele quer dar força pra ela, dizer que ela tem talento e tal. Mas é uma cena, sabe? É uma cena que funciona legal, a cena é bacana. Só que é isso, sabe? Não atrela nada. Falta um pouco de mais pra gente entender. Também eu me pergunto, assim, a gente acaba... O filme passa, e o que a gente sabe sobre a esposa do Baggio é que quando eles eram jovens, os pais não deixavam ela viajar, depois ela convence os pais, porque ele ensina ela a insistir. Daí ela desenha muito bem, e ela adora ele, e eles são uma família muito unida. Ok, eu entendo que talvez tenha restrições... Não, eu entendo que talvez tenha restrições de ela não quer se expor e tal. Mostra só partes que são relevantes a ele. Isso pode ser uma possibilidade. Mas, cara, assim, como filme, eu sinto muita falta. Desenvolve ela um pouquinho, dá uma personalidade pra ela. Dá uma coisa que ela queira, a gente não sabe nada. Parece que é um fantoche colocado ali pra apoiar ele o tempo inteiro. Isso me incomodou um pouco também. Não deixa de ser, né? Mas assim, daí também... Se a circunstância real for que a pessoa real por trás da personagem diga, pode fazer um filme do Baggio quanto quiser, mas de mim tu não fala, ponto. Daí vai fazer o quê, né? Mas esse mesmo tratamento é dispensado também pro agente dele, pro amigo dele que trabalha na loja de discos. O próprio pai, são todos meio... eles são trampolins pro Baggio, sabe? Até o técnico da Itália, o Sacchi, é meio isso. Talvez ele seja um pouquinho mais desenvolvido porque ele tem uma personalidade mais pelo menos eles têm assim. conversas e embates. Eles têm uma dinâmica. Que tu entende pra onde o técnico quer ir e pra onde o Baggio quer ir. Que são lugares opostos, mas são lugares mais ou menos opostos. É meio que a mesma coisa. E tem também outra cena que eu gosto muito, ali na semifinal da Copa do Mundo, que o Baggio sente a perna e o técnico tá pensando em cortar ele do time. E ele diz, não, eu vou jogar a final, não importa como eu tiver, eu vou jogar a final. E o técnico faz ele chutar as bolas e diz, não, chuta mais forte, chuta com toda a tua força. Ali eu também achei uma cena muito legal, eu queria ver mais disso, por exemplo.
Que ele fica supondo que o cara pode estar querendo sabotar ele, né, pra não roubar, porque se a Itália ganhar comigo, vai ser a minha Copa. Se a Itália ganhar sem mim, vai ser a tua Copa, a Copa do Arrigo Sacchi, né? Exato. E isso, cara, isso é um dilema real que jogadores e técnicos enfrentam. E que, assim, a gente só fica sabendo através de mídia quando falam alguma coisa. Que acontece, alguns técnicos querem ser o centro da coisa. E achei legal, assim, o filme chegou a encostar nesse assunto, que é um assunto super particular, específico de futebol. Ou talvez tenha outros esportes também, não sei. Mas que fica por isso, assim, gente. Não tem um payoff disso. Sim. Até porque eles não ganharam a Copa, né? Daí fica difícil de ter um payoff. Aí a vida real atrapalhou um pouco o roteiro. Tu sabe, outra coisa de escolhas que eu acho bem interessante, assim, como as escolhas, uma biografia, elas são feitas realmente para desenvolver uma melhor narrativa e não necessariamente mostrar tudo. Nesse caso, claro, faltou bastante coisa, como a gente está conversando aqui, mas a Itália, ela tem uma relação muito traumática. Não sei se traumática, acho que traumática não é a palavra, mas muito marcante, icônica, talvez, com o Brasil em Copas do Mundo. Né? Então, a gente tem ali a Copa de 70, que é retratada no começo do filme, ela é lembrada no começo do filme pelo pai do Baggio, dizendo, a Itália perdeu a final pro Brasil em 70 de 4-1. E foi uma coisa traumática, e nesse dia tu me disse tu me prometeu que ia ganhar do Brasil numa final de Copa do Mundo. Ok, só que ele volta a jogar com o Brasil em 94, e é o trauma da Itália, né? Porque ele erra o pênalti. Entretanto, no meio de 70 e 94, tem a Copa da Espanha, de 1982, que é um trauma tão grande quanto para os brasileiros. Tem uma geração inteira que se chamam de a tragédia do Sarriá, do estádio Sarriá, na Espanha, com uma geração de Zico, Falcão, Sócrates, Toninho Cerezo, Júnior, Leandro, um timaço, um dos melhores times da história do Brasil, tipo, um dos times mais marcantes da história, que é eliminado pela Itália, gols do Paulo Rossi, e a Itália vem a se tornar campeã. A Itália é campeã nesse meio tempo. Com o Brasil foi na semifinal ou quartas de final? Eu não lembro se foi semi ou quartas. Isso eu não lembro mesmo. Enfim. Não foi final, né? Só pra deixar claro. Não foi na final. Não foi na final. Também não lembro se a final daquele ano foi com a Alemanha ou com a Argentina. 82, eu acho que foi a Alemanha, não foi? Hoje em dia a Itália tá ficando com trauma de eliminatórias pra Copa. Sim. Mas esse trauma aí a Itália 82 é bem grande no futebol brasileiro, assim. Pois é. Sim. E isso suscitou uma discussão eterna aqui no futebol brasileiro, né? De jogar bonito e perder, e jogar feio e ganhar. Que depois da Copa de 94, justamente a Copa que o Brasil ganhou contra a Itália, jogou feio, veio essa discussão. Exato. Os críticos da época. Hoje em dia a gente olha e diz, meu Deus, como jogava aquela seleção. Mas é porque o esporte mudou, né? Tanto... só pra confirmar, a final de 82 foi contra a Alemanha mesmo, tá? Tá. Eu tava na dúvida. E foi 3-1 pra Itália. Uau. E aquela Copa de 94 foi a única Copa do mundo que foi decidida... Até então tinha sido decidida nos pênaltis. Depois em 2006 a Itália ganha nos pênaltis, né? Exato. Se o Baggio tivesse jogado mais um pouquinho, mas até... eu acho 2006, que em 2006 ele não... daí seria... Bom, não sei. Na época era difícil de chegar... Hoje em dia naquela os caras Copa... mais tempo. Naquela Copa de 2002, que é a Copa que mostra no filme que o Baggio não foi convocado. O Brasil é campeão. A Itália... O Brasil é campeão também, uma outra coincidência. E a Itália é eliminada com o jogo... Cara, eu lembro desse jogo. O jogo, assim, com erro... Digamos assim... Decisões de arbitragem bem questionáveis, assim, sabe? Na época do VAR não aconteceria. E eu acho que foi contra a Coreia do Sul. Acho que foi. Na fase de grupos, né? Não, foi acho que quartas de final, cara. Acho que já era eliminatórias. Acho que quartas de final. A Itália cai, se eu não me engano, o Totti é expulso nesse jogo. Até eu acho que é expulso por simulação. Alguma coisa assim.
E eu lembro que teve ali, tipo, o pessoal disse que teve uns erros de arbitragem, eu não lembro exatamente como é que foi, mas é uma eliminação meio marcante também na história da Itália. Sim. E na Copa seguinte foi campeão, né? Foi campeão. Daí foi a Copa do Cannavaro, né? Depois foi escolhido o melhor do mundo. Foi uma Copa legal também. Foi legal, foi legal. A de 2002 eu acabei não acompanhando muito, uma época que eu tava meio distante do futebol. Mas de 2006, assim, eu vivi intensamente. Me lembro na PUC de assistir os jogos da fase de grupo, Ah, sim. ouvindo a narração da Rádio PUC. Era genial. Foi uma época muito sensacional. E por falar É em verdade. época também, vendo esse filme, cara, logo que aparece a primeira imagem da Copa de 94 e entra aqueles lettering com um quadrado azul com as coisas escritas, eu me lembrei imediatamente da transmissão, cara. Era exatamente Sim. aquilo. E os campos de futebol, que eram. Muitos eram campo de futebol americano improvisado também. Pá, aquela Copa foi muito estranha, cara. Foi a primeira Copa que eu vi, na época, eu não me dava conta o quão estranho era aquilo, na verdade. Enfim, era a minha primeira exposição ao futebol ainda. Sim. Tava bem. Foi uma Copa bem marcante. É. Tem times marcantes nessa Copa. O time da Sim. Bulgária, o time da Suécia, até o jogo da Holanda com o Brasil, um jogo histórico, né? Um gol de falta do branco. É. Muita coisa. Eu lembro que eu tinha os cards da Copa nessa época. Tinha cards, tipo de beisebol. Acho que não fazem mais, ou não fizeram depois. Tipo, eram umas figurinhas grandes, assim, não colava em álbum. Só tinha o deck inteiro. E vinha com as estatísticas dos jogadores, quantos gols marcaram, onde jogaram e tal. E eu também me lembro, eu completei todos os cards. E era muito divertido. Tipo, os jogadores tinham sido cortados, tipo, Redondo e Canidia estavam nos cards. Não estavam na Copa. Sim. Que a time Argentina da teve... Oi? time da Romênia também era bem Sim. bem marcante. A O Raj e Bulgária tal. foi meio que uma sensação naquela Copa, né? Tinha A um Bulgária jogador do carequinha, Stoichkov. isso, que era muito Stoichkov bom. e a Romênia do Raj. Eu também, vendo o filme que eu me lembrei, que a Nigéria passou para a segunda fase, e era um time muito bom também. Bom, quase desclassificou a Itália e merecidamente, que jogava muita bola aquele time. Sim. Foi uma Copa muito legal. E eu queria, cara, e infelizmente a Itália não jogou contra os Estados Unidos, que eu queria ver o Alex Lalas num filme, meu. É verdade. Porque os Estados Unidos foi eliminado pelo Brasil, né? Sim, e no 4 de julho. Eu me lembro até É hoje. verdade. Foi um jogo antológico pra mim. Aquela Copa inteira, cara, foi muito, muito marcante. E bom, a gente tá falando mais de futebol do que do filme, mas acho que isso tá valendo. Cara, mas uma coisa eu queria ressaltar. Eu acho que esse é o filme dos que a gente tá fazendo aqui nessa sessão, talvez seja o filme mais Copa do Mundo de todos, assim. Sim, sim. Porque ele é o filme que diretamente fala sobre a Copa do Mundo e também especificamente sobre um lance que aconteceu, que decidiu uma Copa do Mundo, né? Então, tem bastante dessa contextualização aí que é um dos pontos altos do filme, né? Eu acho a ambientação muito bem feita. Com certeza. Não, ali é a minha sequência favorita do filme. Podia fazer basicamente um filme só da trajetória da Copa, botando mais cenas, talvez, e mostrando mais os jogos, que eu acho que eu sinto falta de futebol nesse filme especificamente, até porque o jeito que é feito é legal. Mas eles passam muitos poucos lances muito rápido, assim. Tem umas cenas dos italianos assistindo os jogos nos bares, sabe? Isso é uma coisa que eu lembro de ver na época na TV, sabe, que passava. Tem um documentário que eu acho que chama Todos os Corações do Mundo, que é um documentário sobre a Copa de 94, que mostra essas imagens, assim, das pessoas nos bares na Itália, da reação delas depois que o Baggio perde o pênalti. E ficou muito bem caracterizado isso. É uma coisa que ativa a nossa memória, né? Eu nunca pensei que eu queria estar num boteco italiano em 94, mas eu queria. Que parecia muito divertido, não é por nenhum outro motivo. Sim. Mas enfim, vamos, acho que as considerações finais, gente. Alguém tem... Ao fim e ao cabo, o que vocês sentiram do filme? Cara, eu não consegui me emocionar muito, assim. Eu confesso que talvez eu não tivesse também num dia... Se eu tivesse, talvez, num dia um pouco mais aberto, um pouco mais inspirado pra ver esse filme, talvez eu tivesse me deixado ser mais tocado por ele, mas eu confesso que foi um filme difícil
de entrar, assim, porque realmente ele me parece pouco desenvolvido, assim, sabe? Tipo... enfim, e também eu conheço pouco sobre o Badio. Uhum. Se eu conhecesse mais, talvez eu aproveitasse mais o filme, entende? Mas é um filme, eu achei um filme meio morno, assim, sendo bem sincero. Nos vemos em 2030, quando saiu o filme do Herrera. Ué? Não, assim, ó, quando O herói do assim, quase gol. sabe o que eu me lembrei? No Netflix também tem um filme sobre o Keylor Navas, que é o goleiro da Costa Rica e do Real Madrid. Se a gente tivesse feito sobre esse filme, eu com certeza ia gostar mais, porque é um filme sobre um goleiro. Só aí já me Mas interessa. é uma ficção? É uma ficção? Sério? Ah, eu não sabia. Sim. Olha aí, quem sabe, Ó. daqui a 4 anos a gente pode revisitar esse conceito, então. Pode ser, pode ser. Mas é que assim, Que goleiros legal. são os vilões do futebol, né? Então daí já Não começa são. O goleiro tem sempre ser o principal destaque no jogo, daí isso é o futebol de verdade. Não, futebol de verdade é gol. É bola na rede. E o goleiro tá Sim. lá pra impedir que isso aconteça. O goleiro joga um esporte paralelo pra não deixar a bola entrar. Tá bom, Sim. o Rafael é o nosso batuta. É. O que eu queria poder dizer o que realmente goleiros são, mas é muito pesado pra esse horário. Não, agora eu vou ter que Nossa falar. senhora. São os empata-foda do futebol. Nossa senhora. Bom, com isso estamos terminando o nosso episódio de hoje. Que não é sobre um goleiro, então. Bom Exato. filme. Eu dou 5 bolas de futebol de 10 pra esse filme. Eu acho que assim, ele tem seu valor sentimental. Quando acerta, ele faz golaço, mas a maior parte do tempo eles estão chutando pênalti pra fora no filme também. Eu dou 4 bolas de 10. Cara. Volta com teu coração, Alexandre. A gente não vai te julgar. Eu não tô te julgando. Quer dizer, eu tô te julgando, eu vou, mas acho legal. eu vou votar com o coração mesmo, cara. Eu sei que a nota não Sim. é essa. 9,5. A nota não, eu não vou dar mais do que eu dei pro Rudy Cursi. Mas assim, cara, eu vou votar com o coração porque esse filme, assim, principalmente no final, ele me ganhou, assim. E eu acho muito que esse filme poderia ser uma série. Eu acho que ele cresceria muito porque eu vejo potencial. Um potencial não desenvolvido, como a gente já falou aqui durante o podcast. Mas eu gosto muito das relações que são criadas ali. Talvez não goste tanto das escolhas de cenas, da passagem de tempo muito rápida. Mas assim, como eu tive uma boa experiência com o filme, como eu consegui me envolver com o filme, talvez por gostar de futebol, por conhecer a história do Badio e tal. 8. E é isso. Meu Deus. Subindo bastante a média do podcast, olha aí. Não, beleza. Não, Deu o respeito. dobro da acho. minha Mas é nota, isso, só isso. É isso, tipo, daquelas notas que eu sei que talvez eu vá tô revisitar brincando, esse episódio. Talvez eu vá revisitar esse episódio e pensar, o que eu do passado tava pensando quando eu dei essa nota, mas eu tô respeitando meus sentimentos. Exato, tu tá dando a nota hoje, tem que respeitar hoje. É isso. Tipo, não, eu falei brincando, não. É isso aí. E que filmes vocês recomendariam pra pessoas que gostaram de O Rabo de Cavalo Mágico de Roberto Baggio? Não. Divino Baggio. Por que eu sempre esqueço dessa parte? Ai. Cara, eu bolei o filme que eu pensei. Eu agora olhando aqui na tela, eu penso, é muita maldade eu recomendar esse filme. Eu tinha todo um preâmbulo que eu ia falar e dizer, mas, cara. É por isso que tu vai recomendar esse filme. É por isso que eu vou recomendar esse filme. É uma maldade extrema. Vocês vão correr até minha casa e bater em mim agora. Tá, mas se tu viu esse filme e se tu gostou, esse filme basicamente é um filme biografia de um vilão. Então, assim, se tu gostou desse filme, tu provavelmente... Ele, pra mim, tá quase um vilão nesse filme, tá? Desculpa. Do jeito que ele é retratado, ele parece muito antipático. Tá. Então, Coringa é um filme bem similar a esse filme também. Não. Que conta a história de um vilão e a eternalidade dele. Não. Também é um personagem histórico. Eu não consigo me identificar com esse cara. Será que isso é real? Será que eu não vou Meu aceitar Deus, desculpa, eu não vou aceitar esse podcast. Volta atrás. Não. Volta atrás, Rafael. Não, volta atrás. Sério. O Rafael sorteou um filme. O Rafael sorteou, ele botou no Google e sorteou um filme. Eu tô falando muito sério. Eu só vou deixar não. Eu só vou deixar esse episódio terminar
quando tu escolher outro filme pra recomendar. Se não escolher outro filme pra recomendar, eu não vou deixar esse episódio terminar. A gente Por vai quê? ficar falando durante 10 horas. Não, porque tu não pode recomendar esse filme e comparar com Bádio. Por que não? Porque o filme do Coringa São é dois péssimo filmes e dois... biografias. Não tem nada a ver um filme com o outro. São 2 filmes sobre personagens antipáticos que a gente não compreende direito. Que um existe e o outro não. Tá, mas... Então o filme do Coringa não é uma Eu tenho que biografia. recomendar um Rafael. filme sobre alguém que existe? Mas não, o filme do Coringa é uma biografia? Tu já falou com o Claro. Coringa na rua? É uma biografia... Só um pouquinho, deixa eu entender. Tá. Filme Agora a gente biografia vai- não precisa ser do personagem real. Mas então não é uma biografia. Claro Não que é uma é. O biografia. É Gol não uma é biografia do Coringa. O Gol é um filme biografia de um personagem fictício. Mas não, então, não é uma biografia. O personagem é um fictício. É uma biografia. É uma história. Não é. Não É é. assim. Tá, É o recomenda formato. outro filme. Recomenda outro filme, Rafael. Não, tu recomenda o teu. Não, eu não vou recomendar. Tu vai recomendar outro filme. Não, eu Agora já já recomendei Coringa. meu filme. Não, recomenda Rafael, outro filme. o Leonardo tá discutindo contigo pra ganhar tempo pra pensar no que É, ele vai Não, recomendar. não tô. Eu não sei mais o que recomendar depois disso ainda por cima. Eu tô indignado. Tá, recomenda outro filme, Rafael. Tá, eu vou recomendar então. Porque eu tenho uma recomendação que faz Tá, eu vou sentido com recomendar tudo o que eu falei Batman, durante que o eu O tô meu episódio. fez porque totalmente eu- sentido. Não fiz nada. Péssima recomendação. Tá. Eu vou recomendar a série do Maradona, Maradona, A Conquista de um Sonho, na Amazon Prime, porque realmente eu acho que se o Baggio fosse alguma coisa assim, uma série nesse sentido, ou uma minissérie que seja, ele cresceria. E essa série do Maradona é bem interessante. Tem umas escolhas discutíveis ali, eu acho que ele troca muito o elenco, troca do personagem principal e tal, mas são coisas pequenas. Mas eu acho que essa série, por ser uma minissérie, ela consegue desenvolver, mostrar mais a personagem e tal. E é legal. Inclusive, tem o Maradona jogando no Napoli, né? Que até no começo do filme do Baggio dizem: tu jogou pouco na Fiorentina, mas os jogos que tu jogou, tu fez gol no time do Maradona, no Napoli. Eles citam isso, né? Sim. E justamente essa passagem mostra na série do Maradona também, mostra ele jogando no Napoli. E é isso, a recomendação é essa. Legal. Também uma biografia. E tu, Leonardo? A minha recomendação, então, é Vingadores Guerra Infinita. Porque o personagem principal do filme é o vilão, que é o Thanos. E o Guerra Infinita eu descobri agora, de acordo com a loja do Rafael, que é basicamente uma biografia. Não, então não eu recomendo. Não é. Eu Não, recomendo. não. Assim. Eu recomendo, então, como um anexo, assim, ao filme do Baggio, porque eu vejo várias coisas em comum. Então, por favor. Pô, Leonardo, Sabe você é porque muito mau eu- caráter, cara. É que tu acha que o Vingadores, Baggio é um Guerra herói, Infinita. né? Oi? É que tu acha que o Baggio é um herói, né? Não, o Baggio é um herói, mas de acordo com o Rafael, no filme do Baggio, ele é tratado como um vilão, o que eu concordo. verdade. Em parte, É verdade. não, isso eu concordo. Mas então, como a gente tá tratando o Baggio como um vilão, recomendo Tá, Vingadores pro Guerra Leonardo Infinita, se onde o acalmar, personagem então eu vou principal- recomendar. Assistam o filme do Johnny Não, Cash agora- lá, o Walk the Agora não Line. volta atrás. Não, agora não volta atrás. Que é um Não, filme não, biografia que conta as coisas que tu precisa saber. Eu terminei sabendo mais sobre Johnny Cash do que eu sabia antes. Veja só. Tá, Leonardo, recomenda teu filme. Não, eu já recomendei Guerra Infinita. Não. Vingadores Guerra- Não. Não. Eu Não, o quê? não vou deixar acabar esse podcast enquanto tu não recomendar um filme decente. Como assim? Tu acabou de recomendar Coringa. Primeiro lugar, o Guerra Infinita nem é bom. Como? Hã? Em segundo Agora a lugar, gente não tá- tem nada a ver com o Baggio. A gente tá em um episódio paralelo agora. O que Coringa tem a ver com Baggio? Tudo! É um filme sobre um personagem antipático. Tá, mas eu recomendei o filme do Johnny Cash, que é um personagem legal. Tá, tu E é um voltou filme que- atrás, né? Sobre protestos. Sobre Tu me protestos. impressionou. Pô, Rafael, tu então- fez uma recomendação no meio do episódio melhor que essa, que foi International Superstar Soccer Deluxe. Joguei com o Galfano, da Itália. Tá, Leonardo? Tu vai fazer tua recomendação ou não? Eu tô perdido. Eu tô completamente desorientado. Tu tava trolando a gente com a tua recomendação. Tu trollou muito antes com o Coringa, pelo amor de Deus. Eu não trolei nada. Tá, agora Agora- a gente tá fazendo agora a gente vai começar a fazer 2 recomendações por episódio, então é isso? Tá. Não. Vou recomendar um livro sobre futebol. Essa é uma recomendação leonardística. Que é um livro de um jornalista chamado Tim Rich, que se chama... Tem no Brasil, que se chama A Virtude da Loucura.
que é um livro sobre uma biografia, sabe, Rafael? Porque é um cara que existe de verdade. É uma biografia sobre o Marcelo Bielsa, um grande Cara, tu técnico pode de fazer futebol. um filme biografia sobre... O Gol é um filme biografia sobre Não um é, personagem não. que não existe. Tá, A Virtude da Loucura é um livro do Tim Reed sobre a vida do Marcelo Bielsa. Essa é a minha recomendação. E Guerra Infinita também. Você pode nos seguir nas mídias sociais, no Instagram e YouTube, em @euqueroverfilme. Você pode nos mandar um e-mail reclamando da recomendação do Rafael para euqueroverfilme@gmail.com. Você pode constar no nosso podcast onde eles são encontrados. Comentem, nos sigam, deem likes, cliquem os botões, indiquem para amigos e inimigos, gritem em estádios de futebol. E até a semana que vem, com um episódio que vai ser mais divertido que esse, talvez. Por favor, não chutem pênalti pra cima, tá?